nós louvamos ao Senhor, eu queria apresentar que está conosco hoje também o nosso presbítero aqui de Ouro Preto, Minas Gerais, tá? O irmão Joel Antônio de Oliveira, a irmã Neuza, também a irmã Yara, membros da casa de oração aqui. Ele é o nosso presbítero, tá bem? Amém. Estão conosco nesta noite. Nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino 166, que diz: Eis que pelo vaz, hinos e cântico. Então nós queremos agradecer e apresentar esse hino aos irmãos com muito louvor, certo? Agradecendo também já a oportunidade. Eis que pelos vales, montes e ribeiros, Cristo bom pastor busca seus cordeiros, com bondade imensa, com paciente amor, quer seguros tê-lo, seu Salvador. Do meu bom pastor, sou seu cordeirinho, e seguro estou, ainda que fraquinho, quem me arrancará da sua santa mão, se entregar a Cristo meu coração. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Valeu, irmão. Boa, muito obrigado por ter participado conosco. Nós vamos dar oportunidade à nossa irmã Viviane. Vamos lá. Vou deixar o Paulinho falar aqui, porque ele gosta muito de falar, sabe? Boa noite, meus queridos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Esse primeiro louvor que nós vamos cantar se chama O Reino É. E ele fala exatamente dessa oportunidade que os cristãos têm de compartilhar do amor que tem recebido, né? E às vezes o amor que a gente recebe de Cristo, a gente não precisa subir num altar, não precisa falar nada. Às vezes é uma atitude nossa, uma atitude simples que pode levar o amor de Deus aos corações das pessoas, né? E é isso exatamente que vocês irão ver nessa música. E a gente pegou um clipe bem antigo já para colocar por cima dessa música. Acompanhem com a gente aí, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu trocar aqui de lado. Fica mais fácil.
E ao lavar os pés dos servos, o mestre nos diz: vivam este amor. Bem-aventurado será o pacificador. Legal. Deu para ver direitinho aí, irmãos? Deu para ver certinho? A gente vê como que é essa demonstração de amor por pequenos atos, né? O mundo aí fora, as pessoas só têm maldade, elas vão para o emprego, as pessoas querem sugar as forças que ela tem. Você está na rua, as pessoas querem te trapacear de alguma forma, e quando elas veem algum tipo de demonstração de amor, elas percebem algo diferente, né? E as portas se abrem para que até a palavra do Senhor possa entrar, tá bom? Então esse foi o primeiro louvor. Tem mais um aqui já na agulha. A hora que vocês quiserem, ou até no final, né, Zezinho? Se quiser tocar no final, daí você dá um ok pra gente, tá bom? Eu deixo em liberdade, irmão. Vocês podem escolher agora ou no final. Tá bom. Vamos já tocar aqui então, tá? Deixa eu abrir aqui novamente. Peraí. Esse louvor chama-se Aprender a Confiar. Acho que nada melhor para esse momento que nós estamos vivendo, né? Realmente aprender a confiar no Senhor. Então deixa eu compartilhar aqui de novo. Angústia, sofrimento, a noite não passa e eu choro, problemas, tantas dores, onde vou ter a solução? É difícil. Quem disse que haveria segurança neste mundo aqui? Não existe. Então eu me pergunto, Senhor, como irei vencer tantas lutas? Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Meu coração se fecha, sentimentos que nunca provou o ferem, mas vai abrir aos poucos, aos raios da manhã que irão curá-lo. Preciso aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. No sofrimento nasce então
a esperança e a coragem. Vou esperar e aprender junto aos pés desta cruz. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Então vou sentir teu poder, teu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. Amém, irmãos. Que possamos aprender a descansar no Senhor. Esse exercício da fé é uma coisa que a gente tem que praticar dia após dia, né? E quem sabe a gente chega a ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Já seria algo maravilhoso, tá bom? Mais uma vez, obrigado por participar com os irmãos aí. Amém. Deus seja louvado. Nesses dois louvores eu pensava que eu não o conhecia, todos os dois são novos para mim, mas são lindos. E duas mensagens, né? Essa agora de descansar no Senhor, aprender a descansar no Senhor. E a primeira de trabalhar para o Senhor. Quando nós vimos ali uma boa ação gerando uma boa ação. Isso tem que ser uma característica não das pessoas que são boas, mas tem que ser uma característica do cristão, um testemunho cristão de fazer o bem independente a quem. Deus seja louvado por essas mensagens que já foram aqui anunciadas nesta noite. No princípio aqui, eu tentei ouvir, mas não consegui. Gostaria de perguntar de novo, nosso irmão Moisés e Núbia estão preparados para agora à noite? Ou não? Tem? Abre o som aí para nós, meu irmão. Vamos chegar a cadeia para frente. Irmão Moisés. Oi. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Está em liberdade. Vai ficar cortando a gente, vai aparecer 100% ainda, mas você sabe que só a gente somos nós, né? Ah, gente, a gente não sabe mexer com aqui. Aí melhorou. Tá meio estranho, né? A gente não sabe mexer com essa tecnologia toda, não. A gente vai louvar um louvor, tem como título Sossega. Nunca foi tão propício para nós nos sossegarmos, né? Como nesses dias. O Senhor tem nos dado a oportunidade de confiar nele, né? Como já ouvimos, né? Aprender a confiar, aprender a descansar no Senhor. Somos privilegiados, porque temos um Deus que cuida de nós em meio a qualquer circunstância. Esse é o nosso Deus e por isso nós continuaremos servindo a Ele cada dia. Vamos louvar o nome do Senhor. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor
quer ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque a minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o meu socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo para mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aquieta minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Eu quero aproveitar ainda a presença do irmão Moisés aí com o microfone ligado. Pedir ao irmão Moisés que esteja orando agora, para que Deus esteja usando o nosso irmão Bruno, que é o responsável por nos trazer a mensagem. Que a palavra de Deus realmente fale aos nossos corações nessa noite, segundo a necessidade de cada um de nós. Vamos orar, irmão Moisés? Oremos. Amado Deus, eterno Pai, somos gratos ao Senhor, Pai, por tão rica oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos com a Tua igreja, com os nossos irmãos. Podemos ouvir, ó Deus, louvores que tem falado no nosso coração. E também, ó Deus, quando o Senhor vai usar o Teu servo Bruno, Pai, o nosso irmão, para, ó Deus, ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Sabemos, Deus, que Tu tens o alimento necessário para cada um de nós no momento oportuno a cada vida. E por isso nós pedimos, Deus, que o Senhor fale através do Teu servo aquilo que precisamos e necessitamos ouvir nesta noite. Nós oramos, nós agradecemos pelo precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Nosso irmão Bruno. Irmão Bruno, está com liberdade, tá? Se você quiser trazer assim, um pequeno relatório para os que não te conhecem aí, ou a princípio, tem liberdade também. Tá joia, meu irmão. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Eu quero agradecer, né, aos irmãos a confiança que me é dado. Para mim é um privilégio poder reunir com os irmãos. Há pouco mais de um mês, né, nós estamos tendo este privilégio e principalmente, né, de estar diante dessa tão grande responsabilidade. Eu quero agradecer
foi falado aí da irmã Edna, que reúne aqui conosco, Urias e Reni, minha sogra, né, meu sogro, para os irmãos estarem sabendo, e a minha mãe também, meu sobrinho, creio que meu pai, estão reunidos conosco também, né, Idenira, Bernardo e Jackson. Então, é um privilégio estarmos juntos nesta noite. Irmãos, durante este mês, né, vários irmãos passaram por aqui nas lives, a maioria eu pude acompanhar, né, ao vivo. Outros, o irmão Paulinho me mandou depois o link das mensagens, eu também pude ouvir os irmãos e realmente foi muito bom. Irmãos missionários, irmãos que se dedicam, né, de tempo integral, outros irmãos que também têm os seus trabalhos seculares, né, mas se empenham para pregar o evangelho. O irmão Zezinho falou para mim trazer um pequeno relatório, né? Vamos lá. Meu nome, na verdade, é Jaderson Bruno dos Santos. A maioria me conhece como Bruno, alguns nem conhecem esse Jaderson. E a minha esposa Adriana, tenho 2 filhos, né? Mateus e Gabriel. Reunimos aqui na Serra, vizinho aqui de Vitória, José de Anchieta. E sou um simples motorista de caminhão, né? Trabalho com carreta, tenho um grande privilégio de desenvolver essa profissão herdada, né, do meu pai. E realmente faço com muito empenho, com muita gratidão a Deus. E estamos, né, trabalhando mesmo com as nossas limitações e dificuldades, estamos reunindo, né, com os irmãos aqui em José de Anchieta, na Serra, né, e tem sido um grande privilégio para nós. Hoje comemora-se, né, o Dia dos Avós. Eu gostaria de parabenizar a todos os avós que estão reunidos, né, nessa noite, que estão me ouvindo, e agradecer aos irmãos, né, há quase um mês atrás nós estávamos reunidos aqui e eu trouxe, né, a triste notícia da perda da minha avózinha querida. E os irmãos nos abraçaram, né, os irmãos nos acompanharam, recebi muitas mensagens, né, de carinho, de conforto. Os irmãos oraram por nós e fácil, né, não é, mas nós nos sentimos, né, consolados pelo Espírito Santo de Deus e eu agradeço, né, a presença dos irmãos juntamente conosco neste momento tão difícil. E realmente não tem sido, né, dias fáceis, na verdade. Não fomos só nós, né, que perdemos alguém que amamos, mas naqueles dias perdemos outros irmãos queridos, né, da igreja, irmão Cleto, outros mais. E o Senhor, ele sabe de todas as coisas e é Ele mesmo que nos conforta, que nos consola e que está conosco durante a nossa vida, né, aqui neste mundo. Irmãos, eu gostaria de ler um texto para a nossa meditação nessa noite. Em Ezequiel, está escrito, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, vamos ler do verso 1 ao verso 14. Tem 2 criancinhas comigo aqui, viu? Se os irmãos ouvirem algum barulho diferente, é aqui mesmo. É o Mateus e o Gabriel. Irmão, diz assim, a palavra do Senhor, capítulo 37 de Ezequiel. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida.
Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Temos feito a leitura, né, do texto, qual nós pensamos em meditar nessa noite. E eu gostaria, irmãos, de pensarmos um pouquinho nessa história. Quero crer que ela é bem conhecida de todos, ou da maioria dos irmãos. E o povo de Israel, né, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, podemos dizer assim, ao longo dos anos, né, ao longo da sua vida aqui nessa terra, eles, embora tendo um Deus todo-poderoso, mas eles adoravam outros deuses, né? Eles faziam para si deuses, né, de madeira, de pedra, de barro, e vez ou outra, né, eles adoravam a esses deuses. Eles não tinham o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, como único Deus de suas vidas. E à medida que o tempo ia passando, Deus ele enviava, né, vários profetas para anunciar aquela nação que Deus ia trazer juízo, né, devido ao pecado do povo de Israel. Não era isso, né, que Deus queria que eles se arrependessem, porém, passava, né, acabava o reinado, né, de um rei, começava outro, e às vezes os próprios reis, né, levavam o seu povo a pecar e faziam ídolos, né? Diz a Bíblia que a nação de Israel passou a adorar outros deuses até mesmo dentro do próprio templo que era dedicado, né, ao Senhor nosso Deus em Jerusalém. Então, a nação de Israel, ela estava cada vez mais distante do Senhor nosso Deus devido à maldade, né, devido ao pecado que reinava, né, em seus corações, devido, infelizmente, a dependência deles não está única e exclusivamente no Senhor, o nosso Deus, né? E tem uma frase, né, que eu ouvi alguns anos atrás, dita até pelo nosso, né, irmão Sebastião Norato, onde diz que o caminho da queda começa com pequenos passos. Então, os israelitas, sem perceber, eles estavam cada vez mais distantes do Senhor, o nosso Deus, né? E, infelizmente, como eles não se arrependeram, né, dos seus maus caminhos, como eles continuaram, né, na prática da idolatria, na prática do mal, a Bíblia diz que até mesmo chegaram a oferecer, né, os seus próprios filhos, né, em sacrifício, coisa que o Senhor nosso Deus jamais pediu, né, jamais pede. E fato é que se distanciaram do Senhor, e Deus então ele precisou
cumprir, né, essa palavra pré-anunciada através de vários profetas, né, que foram até a nação de Israel, para então dizer-lhes, né, que se não se arrependessem, algo ruim iria acontecer, para que eles entendessem que precisavam andar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus e adorá-lo, né, como o único Deus soberano. Então, irmãos, nessa ocasião aqui de Ezequiel, os israelitas, eles já estavam, né, cativos na Babilônia, já tinham sido presos, já eram escravos, e o Senhor nosso Deus, ele levanta Ezequiel, né, um profeta, para trazer consolo, para trazer, desculpa, irmãos, para trazer conforto à nação de Israel. Nós vemos que, apesar, devido, né, às circunstâncias, devido ao que aconteceu, embora os israelitas não acreditassem de forma alguma que um dia, né, o templo dedicado ao Deus Todo-Poderoso, a cidade de Jerusalém seria destruída, eles jamais acreditavam que isso um dia pudesse acontecer, e o Senhor nosso Deus permitiu que acontecesse. E então, como nós lemos aqui no verso de número 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Ou seja, né, os israelitas já não tinham mais esperança, eles estavam dispersos, né, ali na Babilônia, eles já não tinham mais a cidade de Jerusalém, já não tinha mais o templo, eles já não eram mais um povo reconhecido, podemos pensar dessa maneira. E Deus, né, ao enviar essa visão, né, para Ezequiel, esses ossos, algo realmente impossível que acontecesse, né, aos nossos olhos, que tantos ossos voltassem a ter, né, carnes, tendões e voltassem à vida de fato. Realmente nós não duvidamos que o nosso Deus ele tem poder para isso, mas humanamente falando, seria impossível que isso acontecesse. E Deus ele dá essa visão para Ezequiel para mostrar aos israelitas, né, que eles não precisavam perder, né, a sua esperança. Eles podiam, né, sim, ter esperança no Deus que era o Deus deles, né? No finalzinho do verso 11, eles expressam que nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Então, eles estavam angustiados, né? Para eles não havia mais solução, não tinha mais como reverter a situação em que se encontrava a nação de Israel. Porém, Deus, através de Ezequiel, ele vem trazendo essa palavra de conforto, de consolo aos israelitas, né? Ezequiel, ele continua dizendo, a partir do verso 12, né? Deus, ele fala para Ezequiel que os israelitas, né, tornariam a voltar para a cidade de Jerusalém, que eles iriam novamente ter um templo. Diz aqui na parte B do verso 12, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Ou seja, para as pessoas ou para a humanidade, realmente não tinha mais como, não tinha solução para os israelitas, né? De suas próprias forças, jamais eles conseguiriam reerguer, né, a nação de Israel, a cidade de Jerusalém, um novo templo, mas a palavra do Senhor veio a eles, né, trazendo esperança que isso sim ainda aconteceria. E assim nós sabemos que aconteceu. No verso 14, porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão
que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor. Irmãos, nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, né, ao longo, né, de toda a Bíblia, nós vemos Deus fazendo algumas promessas, cumprindo, né, a sua palavra. Em nenhum momento ele deixou, né, de fazer aquilo que ele sempre falou. Então, os israelitas, eles poderiam confiar realmente que isso iria acontecer. E se nós formos ler os capítulos, né, que vão se seguir, nós vemos que isso realmente aconteceu. E o que eu gostaria, irmãos, de pensar nessa noite, né, nos nossos dias, né, eu estive pensando em uma frase, né, em um tema, talvez, que diz assim: Deus está conosco ou nos abandonou? É uma pergunta, né? Nos nossos dias, né, como nós já mencionamos, já foi mencionado, né, nessa noite, vivemos dias realmente, né, de tribulação, de angústia, essa pandemia que tem assolado, né, toda a Terra, toda a humanidade. E pensar nesse texto, né, de Ezequiel, pensar que esse Deus, né, dos israelitas também é o nosso Deus. Então, ao fazer essa pergunta, né, Deus está conosco ou nos abandonou, né? Certo com toda a convicção que o Senhor, ele jamais, né, nos abandona, ele está conosco a todo momento, a todo instante, né? E eu gostaria também, irmãos, de pensar na situação em que nós, né, como seres humanos, vivemos, né? Aonde está a nossa esperança? Onde está a sua esperança? Nós, ao olhar, né, para a nação de Israel, e antes deles serem capturados, né, por Nabucodonosor, eles confiavam em si próprios, né? Eles confiavam na sua própria força, eles confiavam nos seus muitos deuses, né, que faziam para si, recorriam a eles de todas as formas. Eles faziam alianças políticas, né, confiando em exércitos de outras nações, e se submetiam, né, muitas vezes a deuses, né, daquelas nações, à vontade daquelas nações, desonrando, desagradando o Senhor, o nosso Deus, né, Todo-Poderoso. E muitas vezes que alguns profetas, né, profetizaram contra a nação de Israel, rogando, né, ou dizendo a eles que se arrependessem, que se voltassem para o único Deus verdadeiro e poderoso. Em vez deles se arrependerem, né, como eu já disse, eles recorriam às suas próprias forças, né? Recorriam a nações vizinhas que poderiam ajudá-los a vencer a outras nações que talvez estavam vindo contra eles, recorriam a outros deuses. E nós vemos que nada disso pôde resolver a situação da nação, do povo de Israel. O Senhor nosso Deus queria que eles simplesmente, né, se arrependessem, se voltassem para Deus, se colocassem diante de Deus e permitisse que Deus realmente fosse um Deus presente, né, na vida deles. Nós sabemos que o pecado, ele tem, né, as suas consequências e são inevitáveis, né? Tudo que nós plantamos, né, nós podemos dizer que nós também colhemos. Mas, irmãos, eu olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, e olhando para o poder que tem o nosso Deus, embora nós, sendo seres humanos, embora a nação de Israel sendo pecadora, se eles se voltassem para Deus, se eles se arrependessem, né, dos seus maus caminhos, então o Senhor nosso Deus certamente estenderia a mão para eles e os socorreria, e então daria a eles uma vida realmente de paz, né, gozando das bênçãos que o Senhor ele tinha para a sua nação, não isentando ele das consequências dos seus atos, mas sim permitindo que eles então continuassem a gozar
a experimentar as bênçãos, né, que o Senhor nosso Deus tinha para com a nação de Israel. No entanto, nós sabemos que a nação de Israel, né, o povo escolhido de Deus, ela se rebelava, né, cada dia mais, e ela caminhava longe da presença de Deus, e realmente, né, o Senhor nosso Deus precisou executar esse juízo para que então os israelitas pudessem se voltar para Deus, reconhecer que o Senhor, ele é exclusivo, ele é único, nosso Deus, ele é soberano, e ele quer a nossa adoração única e exclusiva realmente para ele. Nosso Deus, ele é santo, nosso Deus é bom, né? E como nós já mencionamos, né, os profetas, ao se aproximarem, ao irem, né, aos israelitas para anunciarem a ele que Deus trataria, né, por causa do pecado deles, eles, além de não se arrependerem, muitas vezes eles maltratavam, né, os profetas do Senhor nosso Deus, trazendo sobre eles mesmos consequências, né, terríveis devido aos seus atos, né? Deus realmente, né, chegou o momento que ficou irado com a nação, né, de Israel. O Senhor, ele se sentia, né, desapontado, triste, se nós podemos dizer, né, essas expressões, pela desobediência do seu povo, né? Ao longo da história, nós sabemos que Israel era a nação que Deus escolheu, que Deus tirou lá do Egito com mão poderosa e deu a eles, né, juízes e reis para conduzi-los. Porém, infelizmente, né, a maioria desses reis, na verdade, levaram até mesmo o povo de Deus a pecar. E então, nós sabemos que, já mencionamos, o povo de Deus, ele, a esperança, né, a confiança deles não estava somente no Deus Todo-Poderoso, né? O Deus que fez todas essas maravilhas que eu já mencionei para com eles. E por esse motivo, o Senhor, então, precisou trazer a julgamento os seus atos. E foi aonde a nação de Israel ela foi levada cativa, né, para a Babilônia. Mas, irmãos, ao ler esse texto, né, esses 14 versículos que nós lemos, nós podemos entender, alguém pode pensar, né, mas Deus, né, é tão bom, Deus é amoroso, né, e como ele permitiu que o seu povo sofresse, né, essas consequências. O próprio, né, a própria nação de Israel, eles jamais imaginavam que isso um dia poderia acontecer, né, de Deus realmente abandoná-los, né, de Jerusalém ser destruída, o templo do Senhor ser destruído. Porém, nós, embora, né, o Senhor ter permitido tudo isso, ao ler esses versículos, né, eu percebo, eu vejo como Deus, embora permitiu tudo isso, porque ele queria a nação de Israel, um povo exclusivo para si, então ele levanta Ezequiel, né, também cativo na Babilônia, para trazer uma palavra de ânimo, de conforto para com a nação de Israel. Então nós vemos que o Senhor nosso Deus, acima de tudo, ele é misericordioso, ele é compassivo. A intenção dele, né, a vontade de Deus é redimir, né, o pecador, é trazer para perto dele, né, o homem pecador. E nós vemos aqui que Ezequiel ele anunciou essa palavra, né, para os israelitas, que Deus iria trazê-los de volta, né, para a nação, né, para a cidade de Jerusalém. Eles seriam novamente o povo de Deus, né, visto que eles então reconheceram o único Deus verdadeiro, o único Deus digno de toda a honra, de toda a glória, né, e de todo louvor. E então eles, ao se voltarem para o Senhor, Deus então ele levanta Ezequiel para pré-anunciar o futuro dos israelitas.
E não muito, irmãos, diferente, né, dos israelitas, né? Eu posso pensar em mim, eu posso pensar em nós, né, no mundo em que nós vivemos. E quantas vezes, né, quando nos vem dificuldades, quando nos vem lutas, aflições, temores, né? Quantas vezes nós tentamos reagir, né, às circunstâncias à nossa volta com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos, né? Com os amigos, entre aspas, que nós temos. Fazemos, né, aliança com pessoas até mesmo que não são servos de Deus. Muitas vezes, né, sacrificamos a nossa integridade por não confiarmos, né, totalmente nesse Deus o qual nós estamos falando nessa noite. O Deus que pode realmente nos sustentar, o Deus que nos protege, o Deus que está atento, né, às nossas necessidades, às circunstâncias em que estamos vivendo, né, momentâneas aqui neste mundo. E esse Deus, ele se importa e se preocupa conosco, né? Deus, ele é a nossa rocha. Deus, ele é a nossa fortaleza, né? O salmista, o livro, no Salmo de número 118, né, os irmãos podem acompanhar, um versículo bem conhecido, verso 2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então, diante, né, da história, deste resumo, né, da história de Israel que nós estamos mencionando aqui nessa noite, ao ler este versículo também, né, neste salmo, nós podemos entender quem é, né, o nosso Deus, o que ele realmente espera, né, o que ele quer de nós, né? Quando estamos, né, com problemas, Deus, ele garante, né, que todo aquele, irmãos, que espera no Senhor, o Senhor, ele age, né, a nosso favor. Nem sempre Deus, ele faz aquilo que nós queremos, né, aquilo que é da nossa vontade. Porém, ele sabe realmente o que é melhor para nós, né? E então ele permite, às vezes, que nós passamos por algumas circunstâncias, mas ele mesmo, né, nos dá força, ele mesmo nos consola, ele mesmo, né, nos ajuda a passar por qualquer circunstância enquanto nós vivemos aqui neste mundo. A nossa esperança, né, precisa estar unicamente, exclusivamente, nesse Deus tão poderoso, né, digno da nossa confiança, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Isaías, no capítulo 40, o verso 31, diz que: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, irmãos, como nós mencionamos, né, sobreveio sobre os israelitas algo terrível, né, que foi o castigo divino, por eles não confiarem, né, por eles não darem ouvidos, por eles não realmente colocarem Deus em primeiro lugar nas suas vidas. E cabe a nós, né, aprender com os nossos antepassados, digamos assim. Temos um privilégio muito grande, né, de ter a Bíblia, a Palavra de Deus, que traz para nós essas histórias, onde nós podemos aprender com elas e fazer diferente, né, do que os que erraram fizeram e fazer semelhante aos que acertaram fizeram. Nós temos vários exemplos, né, de homens e mulheres na Bíblia que foram servos fiéis ao Senhor e como Deus, né, foi presente na vida deles, operando milagres incontáveis. A misericórdia e a fidelidade de Deus
nunca falham. Irmãos, como é bom nós pensarmos dessa maneira. A misericórdia e a fidelidade de Deus, quem sabe algum dia, nunca falha. Não é dessa forma. É uma afirmação. O nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é misericordioso, ele é fiel para com os seus servos e jamais a fidelidade de Deus, ela falha para conosco. Ainda em Lamentações, no capítulo 3, do verso 21 ao verso 26, diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Na semana passada, nós tivemos, o acampamento das irmãs, ali no ABC, e creio que na quinta-feira, se não me falha a memória, a irmã Ilza usou esse versículo, versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, E a outra irmã que trouxe a palavra, não me recordo o nome, também mencionou, o mesmo texto. Irmãos, em tempos difíceis, em tempos de angústia, de calamidade, em tempos de catástrofe, em tempos de corrupção, seja qual for o momento em que nós estivermos vivendo. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Quero crer que os israelitas, eles confiaram na palavra de Ezequiel, principalmente, ao ver a boa mão de Deus agindo a favor deles, tornando, levando eles novamente ao seu lugar de origem. E ao pensar, irmãos, nesse versículo, ao pensar nos nossos dias, nos dias em que nós estamos vivendo, no Salmo de número 25, verso 3, diz que nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, A primeira parte do verso. E eu fico pensando, irmãos, que ao ler este texto de Ezequiel, pensar na humanidade, pensar em nós, pensar no momento em que nós estamos vivendo, eu penso que não importa as circunstâncias em que você vive, em que nós estejamos vivendo, não importa o quão baixo o ser humano ele pode descer, se tratando de pecado, de coisas ruins que há no coração do homem. Nós acompanhamos, às vezes, os jornais e vemos notícias, umas piores do que as outras, e às vezes nós pensamos que não há nada de novo que nós podemos ver, e pouco tempo depois nós já vemos coisas piores ainda acontecendo. Então, realmente, o pecado, a maldade, no coração do homem sem Deus, ela leva o ser humano cada vez mais para longe de Deus. Porém, ao ler este texto, ao ler essa história, eu entendo que o Senhor, ele resgata o mais vil pecador, independente de quem for, independente do que fez. O Senhor, ele ama de uma forma incomparável. O Senhor, ele está pronto para resgatar todo aquele que realmente se prostrar diante dele, que confiar, que se arrepender dos seus maus caminhos. E como Israel tinha um Deus, tem um Deus soberano, um Deus único, um Deus digno de toda confiança, nós também servimos a esse mesmo Deus. Nós também podemos confiar neste Deus soberano, poderoso, fiel a nós. E maravilhoso pensarmos que, como Israel tinha uma promessa, digamos assim, como Israel passou a ter esperança de voltar às suas terras, hoje nós temos uma grande esperança, a melhor esperança, a maior esperança.
A Bíblia diz que nasceu nessa terra, né, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. E ele caminhou aqui, ele viveu aqui, ele pagou, né, o alto preço para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos a garantia da nossa vida eterna. E todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, né, todo aquele que confessar que Jesus é o Salvador, a Bíblia afirma que este tem a vida eterna. Então, irmãos, como nós lemos, né, nessa noite, quero lembrar aquilo que nos dá esperança, né? Ezequiel, ele trouxe uma palavra para o momento, né, no povo de Israel, em que eles estavam vivendo. Deus iria ser um Deus presente ainda na vida dos israelitas, enquanto eles caminhavam, enquanto caminham, na verdade, aqui nessa terra. E eu gosto sempre de enfatizar, eu gosto de pensar, alguém pode entender que Deus ele está longe, né? Que Deus ele está distante, que Deus ele está aquém as nossas necessidades momentâneas. Ele enviou o Senhor Jesus e um dia, né, o Senhor Jesus ele vai voltar e aquele que crê ele tem, né, a certeza da sua salvação. Porém, alguém pode pensar que Deus ele não se importa, né, com o meu trabalho, com o meu momento em família, com a dificuldade que eu estou vivendo na minha família, com a enfermidade que eu estou vivendo momentaneamente, né, aqui neste mundo. E eu penso que o Senhor ele se importa sim, né? Ele é um Deus presente, né, no dia a dia, no nosso dia a dia, ele se preocupa conosco, ele se importa conosco, né? Deus ele quer que nós o glorificamos aonde nós estivermos, né, no trabalho, na escola, em casa. As pessoas à nossa volta precisam ver em nós a diferença de ter um Deus soberano que é e que pode, né, todas as coisas nas nossas vidas. Então, irmãos, eu gostaria de deixar, né, essas poucas palavras para a nossa meditação nessa noite. Deus está conosco ou nos abandonou, né? Essa foi uma pergunta que nós fizemos, né, no início. É uma pergunta que a resposta é lógica, né? O Senhor ele jamais nos abandona, como nós já falamos aqui. O Senhor ele se importa, ele se preocupa. Infelizmente, né, como nós estamos dizendo, os dias, né, são maus, podemos dizer assim, mas nós podemos glorificar o Senhor nosso Deus. Não acontece nada que não seja da sua permissão. Então, a sua vontade, ela é soberana acima de todas as coisas. Nós cremos nisso, nós nos sentimos consolados por Deus, como o Senhor Deus mencionou através daquela visão para Ezequiel, onde manda que ele profetizasse ao Espírito para que então aqueles corpos tivessem vida. E então nós, como seres humanos, eu entendo que, fazendo um paralelo, né, temos uma vida porque temos o Espírito Santo de Deus, né, em nós. O Senhor Jesus, ao retornar ao Pai, ele deixou, né, o Espírito Santo para que nos consolasse, para que nos confortasse, para que nos auxiliasse enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Então, Deus ele é um Deus presente, sim, na sua vida, na minha vida. Ele nos ama, ele sempre tem o melhor para nós, ele cuida de nós. Cabe a nós confiar, crer, ter as nossas atitudes ou aqui neste mundo de uma maneira que venha honrar e agradar ao Senhor nosso Deus, para que ele sim se faça presente como ele realmente deseja, como ele quer fazer nas nossas vidas.
e muito além, né, do que os breves dias, né, que nós vivemos aqui neste mundo, a certeza que um dia estaremos para sempre com Ele. Então, irmãos, diante desse texto, eu gostaria de enfatizar nessa noite que não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa o tamanho da sua dificuldade, não importa se para todo mundo é impossível, para Deus não, desde que seja, né, da vontade dele. Acima de tudo, não importa quão grande você se sinta, ou quão distante, né, você se sinta de Deus. Ele tem poder e amor, acima de tudo, para te trazer para perto dele, para cuidar, né, para te consolar e principalmente para te dar a certeza, né, de uma moradia eterna. Eu gostaria de deixar essas poucas palavras para a nossa meditação nessa noite. Que Deus abençoe, né, cada um dos irmãos, cada um dos corações que estão ouvindo ou que vão ouvir, né, esta palavra. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo carinho dos irmãos, pela confiança, né, dos irmãos terem em nós. Amém. Esta noite devemos trazer à memória, devemos relembrar tudo aquilo que nos dá esperança. E a nossa grande esperança é um dia estarmos com o Senhor nos céus. Então vamos relembrar tudo isso que nos faz crescer essa esperança dentro de nós, de estarmos juntos ali na glória, naquele banquete do Senhor Jesus. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se em um banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui, neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Suou sangue no horto por mim, deixou marcas de sangue no Gólgota, e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte então o verei. Em um corpo incorruptível me transformarei. Entre vis ele foi sepultado por minha culpa. E uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Era início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha, e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. É por isso que minha alma canta, Maranata. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte então o verei. Em um corpo incorruptível
presentes nesta noite, nessa live. De todas que eu tenho acompanhado e anotado, esta foi a maior. Já tivemos de 50 e poucos presentes. Hoje chegamos a 59, pelo menos. Foi uma grande sala de reunião. E nós louvamos a Deus, porque tantos de nós fomos agraciados e abençoados nesta noite pela palavra do Senhor Deus. Queremos agradecer aos irmãos de perto, aos irmãos de longe, a cada um de vocês que se fez presente. Alegrou muito o nosso coração vê-los, ainda que não conhecemos a todos, mas mesmo sem conhecer, nos alegramos em ver você, tendo o prazer de compartilhar com a gente esse momento tão importante nas nossas vidas. E quem sabe um dia, se Deus nos permitir, nós estarmos juntos em algum culto, em algum lugar, louvando ao Senhor presencialmente, né? Então, somente o Senhor sabe o que vai acontecer. Eu quero pedir, irmão Paulo, está na escuta? Irmão Paulo, esteja orando, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu nessa noite e entregando mais uma vez nosso irmão Bruno com o seu trabalho de caminhoneiro, que eu não sabia que era, e toda a sua família nas mãos do Senhor, e cada um dos que se fez presente nessa